Coletiva do presidente Alberto Guerra pós-derrota do Grêmio para o Flamengo de 1-0 e ser eliminado da Copa do Brasil. Vamos acompanhar, mas antes inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Luta agora pela uma boa classificação no Campeonato Brasileiro. O Renato até deixou claro que tem o objetivo de título. O Grêmio, a Copa do Brasil, apesar do que o Renato falou, ela foi um teto assim, de nível técnico do Grêmio, talvez até projetando, se não para essa temporada, mas para a temporada que vem, um Grêmio que quer chegar a uma Libertadores da América, mas o Grêmio com uma necessidade de reposições, de adaptações. O que a Copa do Brasil hoje, mês de agosto, ela projeta para o ano de 2024? Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Só fazer uma pequena introdução, né, porque o Grêmio, a partir desse ano, adotou, junto com o seu departamento de comunicação, que os dirigentes não falam depois dos jogos, eventualmente falam, como é o caso de hoje. Eu já tinha antecipado a muitos de vocês que falaria independente do resultado, porque estava também convicto de que eu viria aqui comemorar uma classificação. Estava muito confiante, apesar da derrota de Porto Alegre. Enfim, não veio, né? Mas então me cabe aqui começar primeiro a valorizar esse grupo de atletas que hoje, né, não só hoje, né, vem nos orgulhando durante todo esse ano nesse processo de reconstrução. Fez um jogo muito bom hoje, né? Acho que esse pênalti, eu posso falar mais sobre ele, foi extremamente injusto, né? Estragou até com o espetáculo. Não gostaria de sair com uma derrota aqui por um pênalti desses, né? Preferia sair, ser eliminado com um empate de 0-0, acho que seria mais justo, ou ainda uma vitória simples. Então, publicamente aqui valorizar o nosso grupo de atletas, valorizar, né, a comissão técnica, os profissionais do Grêmio, porque nós estamos agora em agosto, metade de agosto, e a primeira competição que o Grêmio é oficialmente desclassificado. Até então, todas aquelas competições que nós jogamos, ou nós ganhamos, ou nós estamos ainda em disputa, que para nós, então, nessa gestão é uma novidade, a primeira desclassificação. Com relação à tua pergunta, Zé, eu não acho que a gente bateu no teto. A gente teve as oportunidades, a gente achou... Claro que quando a gente começou esse ano, nós nem nos nossos melhores sonhos nesse processo de reconstrução achou que a gente e tão bem quanto realmente conseguimos reconstruir, formar um time competitivo, encontrar bons jogadores, bons valores, e isso nos faz cada vez sonhar mais longe, né? Então, se lá atrás me dissesse que chegaria numa semifinal de Copa do Brasil, talvez lá no início da gestão eu já assinasse naquele momento, mas chegando aqui, eu acho que ficou um gostinho de que a gente poderia passar, teria qualidade para passar sim, se aproveitasse melhor as nossas oportunidades, e talvez, né, o Flamengo não aproveitasse tanto as oportunidades que teve, invertendo um pouco a lógica que aconteceu nessa semifinal. E agora é se concentrar no Campeonato Brasileiro. É um campeonato bastante difícil. O Grêmio, no final aí de um primeiro turno sem jogo, a gente está em terceiro lugar. Né? Eu lembro que junto com o Renato, lá em 2010, na primeira passagem de futebol, primeira vez que ele foi, eu assumi mais ou menos uma data como essa, 14, 13, 12 de agosto, 15 de agosto, tinha todo um segundo turno, nós fizemos 42 pontos no segundo turno, estávamos na zona de rebaixamento. O Luiz Wagner estava também nessa campanha, o Fernandão, que está aqui agora com o meu grande companheiro Antônio Brum. Se a gente fizer a mesma campanha, a gente pode sonhar com coisas mais altas. Então agora é foco total no Campeonato Brasileiro, que eu acredito que a gente tem aí boas chances de, no mínimo, chegar numa Libertadores direto. O senhor fala do lance do pênalti, o Renato lembrou também o lance no jogo contra o Bahia. O Grêmio, por estar aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouco pretende conversar com a CBF, algo relativo, se manifestar sobre essa questão. E aí ele faço a mesma questão que eu fiz ao Renato, o que tirar de lição dos jogos contra o Flamengo, de mata-mata, na Copa do Brasil, para alavancar essa campanha, manter o que o Grêmio vem fazendo no Campeonato Brasileiro e alavancar para tentar, né, diminuir essa diferença do Botafogo, que é o líder. Certamente nós vamos nos manifestar por escrito, como fizemos no passado, e vou complementar o que o Renato disse aqui. O senhor CNM respondeu dizendo que não foi pênalti naquele lance lá do Bahia, que não foi pênalti também no lance aqui do Flamengo comentado. E agora eu queria saber a opinião dele, se esse aqui foi pênalti também. Eu, sinceramente, olha, quem jogou bola 2 vezes na vida, sabe que esse lance aqui não foi pênalti. Não precisa jogar mais que 2 vezes. É impossível alguém saltar sem levantar o braço em algum momento. Agora, se ele está na linha do ombro, acima da linha do ombro, aí é uma coisa. Agora, uma disputa de bola, onde, obviamente, o jogador, na hora que vai pular, ele
naturalmente, ninguém é um pinguim aqui para pular reto, né? Que abre um pouco o braço, não é pênalti nem pelada de praça, né? Que a gente está... Estou até hoje também, né? Eu era dirigente de futebol em 2018, 2019, naquela semifinal com o Atlético Paranaense, que também não deram aquele pênalti, que aí sim a mão estava lá em cima do... Então, assim, o que a gente quer é critério, somente isso. Se é pênalti, isso que deu os pênaltis para o Grêmio também. Então, o Sereno, que depois veio a público dizer que foi pênalti naquele último do lance do Fluminense, não falou sobre o impedimento mal dado, sobre a sequência do lance que acabou em gol contra, e que aqui, como o Renato bem lembrou, contra o Flamengo e São Paulo, teve uma outra análise, né? Então, um juiz que também picotou o jogo todo, né? Coincidentemente, sempre que esse juiz apita jogos do Grêmio, a gente tem algum problema, mas e a lição disso é que a gente tem que estar, né? Vai continuar reclamando, sim, para a CBF por escrito. Se precisar vir a público, mostrar essas reclamações também, a gente vai pensar nisso. A gente até então não quer expor, mas quando começa a ser repetido, né, aí a gente também tem que defender, né, os interesses do clube e mostrar para a nossa grande torcida o que está acontecendo. Presidente, você citou na primeira resposta o objetivo de, no mínimo, estar ali nos clubes que estão brigando por uma vaga, quem sabe até direta, para a próxima Copa Libertadores. Mas em relação a título, ainda é uma esperança que você, o departamento de futebol, o próprio Renato e o grupo de jogadores estão nutrindo? E o que precisa fazer de diferente do que foi o primeiro turno? Porque, por mais que o Botafogo tenha sido um ponto fora da curva, o Botafogo criou uma distância já para os demais muito grande. O que vai ter que ser feito de diferente nesse segundo turno que começa? É verdade. Não, a gente sabe que é difícil também, mas por isso que eu citei o exemplo de 2010. Né? Nós estávamos em 19º colocado, se eu não me engano, no final do primeiro turno, e fizemos 42 pontos. Se a gente fizer 42 pontos de novo, repetir aquela campanha com 33, ainda um jogo a menos, eu acho que a gente briga pelo título, ainda que o Botafogo tenha arrancado essa diferença. Então, enquanto tiver chance, a gente vai lutar pelo título, sim. O Grêmio sempre que entra numa competição, entra pensando em ganhar. Agora, a gente sabe da diferença do Botafogo, mas a gente sabe da diferença, né, do Botafogo, sabe que é difícil, mas enquanto tiver chance, nós vamos buscar o título, sim. Presidente, jogar uma Copa sempre é muito diferente, né? E esse ano o senhor só teve a oportunidade de disputar a Copa do Brasil. Pensando nisso e pensando no grande passo que o Grêmio quer dar para uma Libertadores 2024, que ingrediente falta nesse grupo, nesse time, para que o Grêmio entre forte na briga por um título de Copa? Hoje bateu na trave, né? Poderia ter passado e ido para uma final. Mas o que o senhor vê como análise de falta hoje para disputar e entrar forte nessas disputas? É assim, Matheus, eu acho que um pouco a gente, né, chegaram novos jogadores agora, muito interessantes, que mal chegaram, já entraram num jogo como esse. Tem jogadores voltando de lesão, como o PP, muito importante dentro desse esquema. A gente tem todo esse segundo turno para analisar bem e chegar a algumas conclusões, para que aí sim, o ano que vem, se chegarmos, né, se estivermos classificados para uma Libertadores, ou tomara que estejamos aqui comemorando um título, a gente poder responder mais objetivamente a tua pergunta. É óbvio que a gente sabe que o clube ainda, que o time poderia, né, dar outras opções técnicas, né, para ter maiores possibilidades para o treinador mudar o jogo, mudar os jogadores e mudar esquema e mudar o jogo, tem que cair a qualidade, né, isso a gente sabe, mas a gente está trabalhando para isso. A gente partiu quase de um 2, né, para chegar aí no 6, 7, para quem sabe nos próximos anos chegar no 9 e 10. Presidente, boa noite. Queria lhe questionar a respeito de Pedro Jeromel. Você falou que tem jogadores voltando de lesão, jogadores de qualidade, e ele ainda não atuou nessa temporada, esteve relacionado no final de semana, não ficou no banco de reservas, não viajou aqui para o Rio de Janeiro. O torcedor gremista verá Pedro Jeromel em campo em 2023? Olha, eu acredito que sim. Ele está no final dessa preparação, ele esteve muito próximo, né, de viajar e acabou não viajando, sendo, né, desescalado com conversas com o Renato. Então eu acredito que ele está muito próximo de voltar a jogar e de a gente poder, né, contar com esse grande nome, com esse grande ídolo e campeão pelo Grêmio. Já está aí na sua 10ª temporada e é um ícone da história do Grêmio. Presidente, são 8 meses, que parece até que é mais tempo, né, de tanta coisa que aconteceu, contratações, mudanças. O senhor diria que o Grêmio hoje, o torcedor fica mais chateado talvez pela expectativa que acabou criando, como o senhor mesmo citou, que talvez se fosse proposto esse cenário de hoje, muitos torcedores gostariam de estar nessa situação.
Não tenha dúvida, nós também estamos chateados, né? Quando a gente chega numa semifinal, a gente vê que o time, as partidas boas que fez, né? Se a gente conseguisse repetir dentro da semifinal, a gente tinha bastante chance de passar também, né? Então, fica muito feliz dessa grande transformação que fez durante esse ano, fica chateado pelo resultado de hoje, né? A gente gostaria de vir aqui para o nosso torcedor e estar comemorando uma vitória, uma façanha, uma vitória épica, né? Ou quem sabe não ter sido épico se Porto Alegre tivesse sido diferente, mas talvez seja até por ser um time que está em construção, um time em construção, um clube em reconstrução, esse tipo de instabilidade aconteça durante o ano. E a gente está observando aí, agora chegaram novos jogadores, como eu já mencionei, para que isso aconteça cada vez menos e que a gente possa ter uma estabilidade e o time sempre mais próximo das vitórias. Presidente, falando em reconstrução, que impacto tem essa eliminação? Porque seriam também, por exemplo, milhões na conta do Grêmio com a classificação. Que impacto tem em relação ao planejamento até o fim do ano? Dando um exemplo, por exemplo, Bitelo poderia segurar ele até o fim do ano e agora teria que negociá-lo. Esse tipo de exemplo, que tipo de impacto tem no planejamento? Pelo contrário, né? Quando a gente faz o orçamento lá no início do final do ano passado para esse ano, baseado, né, nos empenhos desportivos dos últimos anos, pelo contrário, nós fomos mais longe do que a gente previu do ponto de vista de orçamento e de expectativa até desportiva, sempre sendo conservador. Então, não vai causar um impacto negativo. É óbvio que sempre que se avança, vai ganhando e ganha a Copa do Brasil as receitas aumentam, o que a gente busca, obviamente, mas a gente, isso, para nossa felicidade, a gente foi mais longe do que tinha previsto. Presidente, boa noite. Presidente, conversando com alguns torcedores, a maioria, né, responde que, vamos dizer mágoa, né, mas gostaria de ganhar do Flamengo porque faz muito tempo, né, acho que a última vitória do Grêmio foi aquele gol do Borja, enfim, aqui no Maracanã. O Grêmio ainda joga contra o Flamengo na arena pelo Campeonato Brasileiro. O que fazer para acabar com essa sina? Olha, eu até acho que teve alguém que perguntou parecido, eu não acabei não respondendo. Acho que as chances que a gente criou tem que ser convertidas, né? Ninguém quer mais ganhar também do Flamengo do que nós aqui, ou de qualquer que seja. Não gosto de perder nem para o ímpar, ainda mais aqui com o Grêmio. Mas eu diria que se a gente aproveitasse melhor as nossas chances, a gente estaria muito mais próximo dessa vitória. Então tá aí a coletiva do Alberto Guerra, e aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você.